Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, 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 muito bom. A propósito, muito bom que você está aqui com a gente mais uma vez, aqui junto com a gente nesta roda de parola 2D inédita de número 102, a quarta, dentro do tema O que é Igreja, diretamente dos nossos estudos home office aqui de Presidente Prudente, São José dos Pinhais e São Paulo, capital. Hoje nós estamos aqui com um trio, uma formação diferente que você está acostumado, com a participação especial do nosso amigo, irmão, chegado do coração, Xandão Fiorini. Tamo junto, Xan, para mais uma roda de parola. Então, tenho certeza que você vai nos abençoar muito, Xandão, nessa noite aqui, não tenho dúvida. E nós vamos seguir a nossa roda de parola aqui, então, falando especificamente dos elementos que trazem esse texto de Números 35, especificamente sobre as cidades de refúgio. E nós vamos fazer umas pinceladas aqui a respeito desses elementos e trazer ele para o contexto de uma visão um pouco mais ampla, né, para a gente poder ter um entendimento bacana dessa passagem aqui. Eu quero começar, então, Paulinho e Xandão, com a figura aqui do homicida não intencional. Você até usou um outro termo bacana, Paulinho, off com a gente lá, eu acabei até esquecendo a forma que você falou. Involuntário, o homicida involuntário. Homicídio involuntário. Esse é esse termo que a palavra vai usar. Então, o homicida involuntário dá aquela conotação para a gente do pecador. Por quê? Porque no Antigo Testamento e no Novo, a palavra pecado, ela significa errar o alvo, né? É diferente uma pessoa que peca da pessoa que vive em pecado. Nós vamos ver lá depois nas epístolas de João no Novo Testamento, vai falar assim, que aquele que anda com Deus não anda no pecado. E aí você fala assim, puxa vida, quer dizer então que o homem não peca mais. Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que aquele que anda com Deus, ele não vive na prática do pecado intencional. Então é importante diferenciar, porque no final aqui nós vamos falar especificamente desta pessoa, né? Então, vamos tratar aqui o homicida involuntário como a figura do pecador. Ou seja, a pessoa ela cometeu um erro, ela pecou, e aí ela foge para o deserto e se esconde? Não. Ela vai para uma cidade de refúgio. Ou seja, aqui no Novo Testamento, falando da igreja. Então, a igreja como um lugar de acolhimento para aquele que comete um pecado. Toca daqui, quer tocar daqui, Paulinho? Então, a ideia do homicídio involuntário ser a representação do pecador, ela toca numa verdade que é dura de engolir, que é a seguinte: quem matou Jesus fui eu. Né? Essa é a verdade dura de engolir. A palavra diz que Deus deu o seu filho, né? O famoso João 3,16, que a gente conhece muito bem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Caso Jesus não fosse dado para uma obra especial, e esse é o significado do Cristo, né? Alguém dedicado especificamente para algo, ungido para uma missão específica, ou aquele que foi dado para esta missão específica, caso Deus não o tivesse dado, isso não poderia ter acontecido. Mas Deus, quando deu o seu filho, deu com um propósito. Né? Em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 17 até o verso 21, a palavra vai dizer que, desde antes da fundação do mundo, com efeito, o Pai conhecera o sangue do Filho. Né? Então, olha só, Deus criou o mundo, depois ele criou o homem, mas antes de tudo isso, o Senhor já havia criado, já havia conhecido, já havia bolado, pensado em um plano de resgate do homem que sequer ele havia criado, em um mundo que sequer ele havia criado, mas que ele já pressupunha uma possibilidade de queda.
né? Deus não quis a queda do homem, mas Deus criou o homem menor do que ele, então ele sabia que o homem era passível de queda, como de fato aconteceu, né? Tanto que Deus cria o Éden, mas quando Adão e Eva pecam, Adão e Eva são banidos do Éden. Já tinha até o lugar do banimento, né? Então Deus já havia criado isso. Por quê? Porque Deus já havia pressuposto a possibilidade de que mais cedo ou mais tarde a falha acontecesse, né? Então, para isso também, para um projeto de resgate, nada pega Deus de surpresa, Deus já havia conhecido, já havia planejado o sangue de Cristo desde antes da fundação do mundo. É o que a palavra diz para todos nós. Agora, essa verdade dura de engolir, a verdade de que nós somos os responsáveis pela morte de Cristo, não significa que nós fomos lá e, né, batemos o martelo no prego das mãos de Jesus. No entanto, é necessário que a gente reconheça o seguinte: Cristo não fez nada para ir para a cruz, quem fez fui eu. Cristo não tinha pecado para ser cravado naquela cruz. O escrito de dívida que foi cravado foi o meu. Colossenses 2,14 diz isso. O boleto que foi cravado não tinha o nome dele, tinha o meu nome, né? Então, a pena que Jesus sofreu naquela cruz foi a minha pena. Logo, o homicida involuntário, que não derramou o sangue de Cristo, mas que tem completa e total responsabilidade pelo sangue de Cristo, sou eu. É uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, gosto demais do pastor Hernandes, na qual ele, com todo aquele jeito carinhoso dele, aponta o dedo para a igreja e diz: quem matou Jesus foi você. Quem matou Jesus foi você. Né? Eu nunca imaginava pastor Hernandes, né? Não pela... porque é uma verdade, mas assim, pelo teor carinhoso que ele tem. Né? Eu nunca imaginava ele sendo tão direto dessa maneira. Mas é uma realidade. Quem matou Cristo fomos nós, involuntariamente. Pô, não tem nada a ver com isso. Tenho, cara. A partir do momento que eu pequei e fui destituído da glória de Deus, eu tenho a ver com isso. E qual o salário do meu pecado? Seria a minha morte. E o salário só não vem na sua justa medida, que seria a minha morte, porque a morte de Cristo, que foi proporcionada pelo meu pecado, me absolveu desse salário, desse justo pagamento. Então aqui a gente tem uma verdade dura de engolir. Mas os homicidas involuntários somos nós. Aqueles que erraram o alvo fomos nós. Por isso nós fomos destituídos da glória de Deus, mas o plano de resgate é para nos trazer de volta. Como dizia o vídeo, somos nozes. Somos nozes. Somos nozes. Uma coisa para a gente pincelar aqui, até para ampliar um pouco a discussão e fazer uma ponte com a semana passada, algo que eu confesso que eu não tinha me atentado de primeiro estágio aqui, mas eu quero ampliar essa discussão com vocês. O texto de Números 35, quando fala de cidade de refúgio, começa no versículo 9, né, do 9 ao 34. Porém, o versículo 1 de Números 35 vai falar a respeito da cidade dos levitas. Tá? Na divisão da terra, a tribo de Levi não teve parte da terra. Eles não tinham direito à terra. Por quê? Porque é uma tribo separada exclusivamente para o sacerdócio. Tá? Então, eles eram aqueles que preparavam a tenda, o tabernáculo no deserto, enfim, os músicos, os sacerdotes. E olha só que coisa interessante. Deus deu para a tribo dos levitas 48 cidades, não deu um território específico, mas deu 48 cidades espalhadas em todo o território da Terra Prometida. Por incrível que pareça, essas 6 cidades de refúgio eram 6 das 48 da cidade dos levitas. Olha só que coisa interessante. Uhum.
embaixadas sacerdotais espalhadas por todo o território de Israel, que representavam o céu naquela terra, como a gente falou semana passada, e que acolhiam aquele que era o que a gente entende hoje como pecador, mas são cidades de sacerdotes. E no Novo Testamento nós vamos falar que nós somos o quê mesmo? Sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Alguma semelhança com o que é a igreja hoje, se não um lugar de sacerdotes que acolhe os pecadores, né? Olha que coisa bacana que é essa ilustração aqui. Xan, que outro ponto aqui, se a gente podia destacar desse de Números 35 aqui, de outro elemento? Eu achei bem interessante, assim, que é um local, é um lugar, né, que a pessoa ia para lá e ela estava segura, né? A gente vê pessoas hoje recorrendo à igreja no momento de desespero, no momento de grande dificuldade, né? Você vê pessoas indo por causa de enfermidade, indo porque estão perdendo tudo, perdendo um casamento, perdendo toda a área financeira. Então, assim, é um local de refúgio, né? As pessoas, a gente pode encontrar com um sacerdote andando, que é aquele que vai indicar, vamos numa reunião, vamos na igreja, ou na reunião do lar, mas sempre vai ter um local. A própria igreja, no Novo Testamento, se reunia, seja em casa, seja no pátio, né? A gente está cansado de ver lá os apóstolos indo à hora da oração, né? E as coisas acontecendo. Então, o que me chama a atenção é que desde o Antigo Testamento, Deus tinha sempre um local para receber as pessoas. E aí as pessoas estavam ali seguras, porque ninguém podia tocar mais nele, né? Então, a gente olha assim, é um local de proteção. O próprio Salmo, acho que 42 ou 46, vai dizer que Deus é o nosso refúgio, né? O socorro bem presente. Então, assim, é em Deus, mas mesmo assim, a gente também vai lá para Hebreus. Não deixei-vos de congregar, né? Então, a gente tem que estar congregando, a gente tem que estar junto. Quão bom e quão suave é que os irmãos, né, estejam em união. Então, a gente vai ver sempre, de alguma forma, as pessoas juntas. E ao contrário, as pessoas vão morrendo, né? Elas vão se isolando, vão ficando sozinhas. Então, Deus sempre teve a intenção de juntar as pessoas para socorrer todo aquele que precisa. Eu achei bem interessante, Paulinho usou duas palavras aí, realidade e verdade, né? Eu não sei vocês dois, mas acho que todos nós, enquanto a gente não tem uma revelação pelo Espírito da salvação em Jesus, a gente nem se sente pecador, né? A gente está levando a vida. Mas na hora que Jesus vem e mostra, o Espírito Santo vem e mostra a nossa condição, aí a gente entende que é esse pecador aí que o Paulinho falou, é aí que a gente tem a consciência e fala, eu preciso desse Deus aí que é o meu refúgio, que é a minha fortaleza, né? Então, acho que uma dessas coisas que me chama a atenção é um local. Você vai para lá e você vai estar seguro, né? Desde que realmente era um homicida. Na minha versão está aqui, homicida por engano, né? Que não teve a intenção de cometer a morte, né? Agora, olha só, Xan. Deixa eu só fazer um destaque em algo que, enquanto o Xandão falava, Deus ardeu no meu coração aqui. A cidade... Olha só, dois episódios que eu me lembro aqui de sujeitos que se refugiaram solitários, né? O Davi se refugiou solitário dentro de uma caverna, aí apareceu mais um monte de gente lá, os endividados, só apareceu gente boa, né? Os endividados, os mal falados, os esquisitos, os que estavam deprimidos, os que estavam tristes, só foi aparecendo pepino para Davi descascar. Mas inicialmente ele se refugia sozinho lá. E o próprio Elias, né, em segundo Reis 19, né, primeiro Reis 19, que ele vai se refugiar em uma caverna. Mas assim, a palavra fala acerca de cidade, né? Cidade pressupõe que o refúgio não é sozinho. Pressupõe que o refúgio é no meio de muita gente. E se fala de cidade, vamos pegar aquela cidade de Zacarias capítulo 8, né? A visão da Sião futura.
a palavra vai falar de velhos andando nas praças, segurando seus bordões, vai falar de crianças correndo para lá e para cá. Um pouquinho antes, a palavra fala, né, dos mais jovens trabalhando na reconstrução de Jerusalém, né? Então tem adultos, tem velhos, tem crianças, né? A visão de cidade é tudo isso, né? Essa miscelânea de pessoas, essa multiplicidade de pessoas, né? Não existe refúgio sozinho. Aqui eu caio em um ponto que eu tenho tocado muito, porque é uma questão muito grave dos nossos dias, a questão de desigrejamento. Gente, como eu não consigo lidar bem com isso? Como eu não consigo ficar tranquilo com uma realidade dessa? Como tem gente sendo enganada por isso, dizendo, não, eu não estou na igreja, mas eu tô me relacionando com Deus. A caverna não é lugar de relacionamento. Na caverna passa o vento, você não percebe que Deus está nele. Na caverna passa o fogo, você não percebe que Deus está nele. Na caverna passa a brisa, você não percebe que Deus está nela, né? A nossa percepção fica comprometida quando nós estamos na caverna. Agora, quando nós estamos na cidade, né, onde mais pessoas estão apontando para o Senhor, mais pessoas estão nos auxiliando. Tem um amigo meu que ele diz que nós funcionamos bem quando nós temos uma dinâmica de prestação de contas, quando a gente presta contas para alguém. Ninguém presta contas na caverna, né? Ninguém presta contas para uma bola de vôlei marcada com uma mão de sangue e o nome que você gostar de dar para ela. O Wilson, né? Na casa do Wilson. Ninguém presta conta sozinho, cara. A gente precisa de gente perto da gente. Jesus chamou 12 para andar com ele, né? Marcos 4:13. Jesus chamou 3:14, na verdade. Jesus chamou 12 para andar com ele. Gente, relacionamento, né? É a cidade. Paulinho, você sabe o que eu fiquei, você tá falando, eu estava pensando, né? Cada um tinha a sua história. Você imagina a conversa deles? Por que você está aqui? Na minha situação, acabei matando alguém, né? Acabei cometendo algum ato, alguns, né, mais cabeludos do que o outro, mas cada um tinha a sua história. E se a gente olhar para a igreja, quando a gente conversa com o irmão, depois de um encontro com Jesus, a gente jamais, né? E teve um que a gente conheceu bastante na época da Água Fria, que ele era justiceiro. Não sei se vocês lembram disso. Lembra? Pastor, já não está mais aqui em São Paulo. Só que você conversava com ele exalava amor. Amor, verdade. Era um negócio, você jamais ia falar, qual que era teu passado? Justiceiro. Mas graças a Deus ele foi justificado por Jesus, era uma outra pessoa. Mas enquanto você falava ali das pessoas, eu fiquei pensando nisso, cada um com a sua história. Eu estou aqui por tal motivo. O que me atraiu para este lugar foi a minha história é essa, né? Então a gente precisa ver assim que e não existia, né? Não existe diferença para Deus, né? O famoso pecadinho ou pecadão no sentido de perdão, a não ser que seja, né, a blasfêmia lá contra o Espírito Santo e tal, mas a gente entender assim que enquanto nós ainda não tínhamos, né, total compreensão disso, não importava a história, qual que é a tua história? Eu fui matador, então pode vir que eu vou mudar a tua vida, né? E a gente conheceu uma pessoa assim. Só tinha história engraçada também, né? Só tinha história engraçada. Se você pegar, por exemplo, Números 35, imagina as conversas. O que você tava fazendo? Não, cara, eu tava cortando árvore, o machado voou, rachou a cabeça do outro lado atrás. Pô, você é sortudo, hein? E você, o que você tava fazendo? Não, fui fazer uma selfie lá em cima do morro, chutei uma pedra, caiu no cara lá embaixo, amassou ele. Só tinha sortudão, cara. É verdade. Você estava falando da caverna de Adulão de Davi, né? Eu não sei, cara, se essa caverna de Adulão também não é uma tipologia bíblica, tá? Mas eu estava aqui pensando, cara, desde quando nós começamos essa série O que é a Igreja, e a gente sempre em toda a paróquia teve a preocupação de trazer isso para a realidade dos nossos dias hoje, de olhar as pessoas que estão dentro da igreja e quebrar algumas vacas sagradas, que nem eu e o senhor gosta de falar, no seguinte sentido. Vamos parar aqui agora para pensar parola por parola, como é importante a gente olhar isso, né? Então, dentro da nossa igreja, nós temos
doentes que estão em processo de cura física, emocional e espiritual. Nós temos pessoas que estão fugindo do seu pecado e encontrando um lugar de acolhimento. Nós temos pessoas que estão em processo de treinamento para se tornarem soldados lá fora. Nós temos pessoas que estão representando o reino. Olha a diversidade de gente que a gente encontra dentro de uma mesma cidade. Então, vamos pegar aqui essa ideia do Xandão, de pessoas que estão nessas realidades. Nós temos aqui o pecador arrependido, nós temos aqui o enfermo, nós temos aqui o soldado, nós temos aqui o próprio sacerdote, nós temos aqui o embaixador. Sabe o que me parece isso, gente? Bate-papo no salão social quando o culto acaba. Né? Quando o culto acaba, a gente se juntava todo mundo assim, né? E vamos fazer aquele social, tomar aquele café no salão depois que a igreja acaba, ou quando a gente acabava o culto, ia todo mundo pro Habib's, né? Pro Jocas. E a gente pro Jocas, a gente sentava naquela mesa e a gente conversava das nossas histórias, das nossas vidas. Se vocês foram ver, é exatamente isso. No nosso grupo até, a gente tinha lá os que confessavam o pecado, aqueles que diziam da sua enfermidade, que contavam a sua dor, que contavam as suas vitórias, das experiências que Deus tinha proporcionado, dos desertos que estavam passando. Isso aqui é de uma riqueza tão grande, porque ele vai exatamente na contramão do que o mundo diz. Na seguinte coisa: você consegue tudo sozinho. Você é o Rambo, você é o Pelé, você é o mais que especial, você é o... Enfim, eu não quero entrar nesse detalhe agora, mas assim, aquele que geralmente está em pecado, ele busca o isolamento. Esse é batata. Você pode perceber que quando alguém começa a se isolar do grupo, é porque alguma coisa está com problema. E o texto vai mostrar para a gente exatamente ao contrário, que é quando você sai de uma situação de pecado, você tem que buscar o acolhimento das pessoas, você tem que estar se envolvendo com pessoas, porque, voltando à situação da parábola 5, como ferro afia o ferro, assim o homem faz ao seu semelhante. Então, olha só que a gente conversando agora, a gente já relembrou parábola do ferro afia o ferro, número 5, a importância do congregar com a Lena, quando nós falamos sobre disciplinas espirituais, que congregar numa igreja não significa você frequentar um culto, não é um clube que você vai uma vez por semana. Aqui a gente está falando de a igreja é um hospital. Gente, tem tanta coisa que a gente vai falando ao longo da nossa jornada e que essas peças começam a se encaixar hoje, mostrando a igreja como uma cidade de refúgio, onde as pessoas elas se relacionam nas mais distintas estações e onde a gente consegue buscar cura, restauração, desenvolvimento, treinamento para todos aqueles que resolvem estar dentro dela. Meninos, vamos chegar aqui então, fazer mais uma pausa, nossa parola, vamos chegar ao final deste segundo bloco da parola 102, a quarta dentro do tema O que é Igreja, essa semana inteira falando de igreja, cidade de refúgio. Tem muita coisa ainda para acontecer nesse bate-papo que vai continuar no sábado. Se eu fosse você, eu não perdia, porque ela é impecável. Um grande abraço para você e até sábado. Tchau, tchau.